Fala, fiel torcedor! Se você faz parte do bando dos loucos por amor pelo Corinthians e ama Deus acima de tudo, então corre agora mesmo para se inscrever no canal Fiel Gavião News e aperta o botão de gostei nesse vídeo para acompanhar mais conteúdos exclusivos sobre o nosso timão, porque aqui a gente vive e respira o alvinegro paulista como ninguém mais faz. E essa paixão que nos une é o que nos torna invencíveis como uma família unida sob o manto sagrado do Corinthians. Agora, prepare-se, porque o que eu vou contar aqui é uma verdadeira bomba que acabou de explodir no mundo do futebol. Algo que vai abalar as estruturas do esporte rei, deixar rivais tremendo de medo e fazer o coração de cada corintiano bater mais forte do que nunca, como se estivéssemos prestes a conquistar o mundo inteiro de novo. Imagine só, Facundo Mura, o lateral direito argentino que é uma muralha intransponível, o guerreiro dos gramados que combina velocidade, técnica e garra como poucos, está chegando ao Corinthians. Sim, você ouviu direito, fiel. Isso não é um sonho, não é uma ilusão, é a realidade mais impactante que o futebol sul-americano já viu nos últimos anos, uma contratação que vai reescrever a história do nosso clube e transformar o Timão em uma fortaleza inabalável, uma força da natureza que ninguém vai conseguir deter, porque com Mura na lateral, o Corinthians não joga mais, ele domina, ele esmaga, ele conquista continentes inteiros com uma defesa sólida e ataques fulminantes que vão deixar os adversários implorando por misericórdia. Mas calma aí, não pense que isso veio do nada. Oh, não! Isso foi o resultado de uma saga épica nos bastidores, cheia de reviravoltas, segredos e tensão que faria qualquer thriller de espionagem parecer brincadeira de criança, com noites insones, alianças improváveis e traições que quase deram errado, mas que no final coroaram o Timão como o grande vencedor dessa batalha titânica pelo talento puro. Vamos mergulhar fundo nessa história, passo a passo, porque eu sei que você, torcedor fiel, merece saber cada detalhe, cada sussurro, cada gota de suor derramada nessa negociação que mudou tudo para sempre. E eu prometo que você não vai conseguir piscar até o final, preso nessa narrativa de suspense e glória que só o futebol pode proporcionar. Tudo começou há meses, em uma tarde nublada em Buenos Aires, quando ecos de rumores começaram a ecoar nos subterrâneos do mercado de transferências, daqueles cantos escuros onde só os verdadeiros tubarões do futebol nadam, longe das câmeras indiscretas e das redes sociais barulhentas. O Corinthians, sempre com olhos de águia no horizonte sul-americano, identificou em Facundo Mura não apenas um defensor, mas um titã, um arquiteto de jogadas que poderia fortificar a lateral direita do time como uma muralha medieval, elevando o nível defensivo a patamares de invencibilidade absoluta. E aí veio a decisão irrevogável de ir atrás dele com unhas e dentes, sem recuar 1 milímetro sequer. Mas não foi fácil, fiel. Oh, não! Imagine só, enquanto o Timão traçava seu plano meticuloso, outros clubes gigantes da Argentina, do Brasil e até da Europa continental estavam na espreita, farejando a oportunidade, pressionando com ofertas que pareciam saídas de cofres infinitos, ligando no crepúsculo para tentar seduzir o jogador com promessas de ouro e fama eterna. Teve uma reunião escondida em um café discreto nos arredores de Avellaneda, onde emissários do Corinthians se infiltraram sob identidades falsas, com chapéus baixos e olhares vigilantes, encontrando-se com o staff de Mura em uma mesa isolada, com as portas trancadas e os celulares confiscados para evitar qualquer traço digital que pudesse comprometer a operação, porque um único vazamento poderia incendiar o mercado e fazer tudo ruir como uma avalanche incontrolável. Ali, as discussões foram ferozes, com propostas sendo arremessadas como granadas, e o suspense era asfixiante. Mura, que estava em um pico de forma no Racing Club, escutava com atenção calculada, mas os rivais não davam trégua, enviando mensagens codificadas via aplicativos criptografados, oferecendo salários astronômicos que fariam qualquer um vacilar. Mas o Corinthians, com sua astúcia lendária forjada em batalhas históricas, rebateu com argumentos que tocavam a alma, falando da torcida que é um vulcão em erupção, da história de superação do clube que ecoa no mundo inteiro, e isso começou a inclinar a balança, criando uma tensão que se estendia por horas,
com pausas dramáticas onde o silêncio falava mais alto que palavras, e todos sabiam que o próximo movimento poderia selar o destino. Houve uma ligação secreta na madrugada seguinte, direto para o número pessoal de Moura, onde um representante alvinegro sussurrou visões de títulos continentais e imortalidade no Parque São Jorge, enquanto do outro lado da linha, dirigentes de clubes mexicanos e espanhóis contra-atacavam com vislumbres de ligas exóticas, gerando um suspense que durou semanas, com negociações paralisadas por dias inteiros, como se o tempo tivesse congelado em uma expectativa agonizante e os envolvidos mal conseguiam dormir, sonhando com o que poderia ser o golpe do século. E então veio o ápice dessa odisseia. Questões contratuais que pareciam barreiras intransponíveis, de repente se dissolveram como névoa ao sol, alinhando-se milagrosamente a favor do Corinthians, como se as estrelas do céu argentino conspirassem para entregar esse prodígio aos braços do timão, e Moura veio de graça, sim, você entendeu perfeitamente. De graça, sem um tostão furado pago em taxa de transferência, porque cláusulas obscuras em seu contrato com o Racing Club permitiram uma rescisão sem custos adicionais, um truque jurídico que ninguém anteviu e que pegou o universo futebolístico de calças curtas, deixando concorrentes atordoados e o Corinthians celebrando nos bastidores como se já tivesse levantado a taça da Libertadores. Mas os detalhes do acordo são de deixar qualquer um boquiaberto fiel. Um contrato de 4 anos, com opção de extensão por mais 2 se objetivos coletivos forem superados, e o salário baixo, inacreditavelmente baixo para um talento do calibre dele, na faixa dos R$400 mil mensais, o que demonstra o compromisso genuíno de Moura com o projeto esportivo, priorizando a glória sobre o vil metal, escolhendo o Corinthians pela oportunidade de brilhar em um palco global, pela chance de escrever seu nome na eternidade alvinegra. E há mais camadas nessa masterpiece, bônus substanciais por performance, como 80 mil por clean sheet em jogos decisivos ou por assistências que levem a gols vencedores, cláusulas de incentivos que recompensam conquistas em torneios nacionais com valores que podem escalar a milhões. E metas audaciosas como disputar pelo menos 80% das partidas na temporada ou liderar em cruzamentos precisos, ativando prêmios extras e até percentuais em vendas de camisas personalizadas com seu nome. Há ainda cláusulas de sigilo que blindam detalhes sensíveis contra a da imprensa voraz e uma de liberação facilitada se o time não alcançar quartas de final em competições sul-americanas, mas isso só reforça o pacto de excelência mútua, tecendo uma teia de motivações que vai impulsionar Moura a se doar integralmente em cada lance, convertendo cada duelo em uma epopeia onde o timão emerge triunfante, enquanto a pressão de outros clubes persistiu até o apito final, com chamadas desesperadas de executivos rivais tentando reverter o inevitável. Mas Moura, com sua determinação de aço, optou pelo caminho da lenda corintiana, e quando o anúncio ecoou, foi como um terremoto de magnitude máxima no futebol, derrubando certezas e erguendo o Corinthians como o novo epicentro do poder. Agora, vamos desenterrar a história desse colosso chamado Facundo Moura, porque para captar a magnitude dessa aquisição, precisamos retroceder às raízes de uma trajetória que parece esculpida pelos deuses do esporte, cheia de superações, vitórias e lições que moldaram um atleta destined à grandeza. Moura nasceu em 23 de março de 1999, em General Roca, uma cidade pacata no coração da província de Rio Negro, na Argentina. Um lugar onde o vento patagônico sopra forte e as ruas de asfalto irregular servem de arena para sonhos juvenis e desde tenra idade, com apenas 6 anos, ele já chutava bolas improvisadas nos campos de terra batida, exibindo um talento inato que fazia os vizinhos pararem para admirar, driblando obstáculos imaginários com uma agilidade que parecia desafiar as leis da física. Enquanto sua família humilde, com o pai trabalhando em empregos braçais e a mãe cuidando do lar, instilava valores de humildade e persistência que se tornariam o alicerce de sua carreira inabalável. Aos 8 anos, ele ingressou nas categorias de base do Argentinos del Norte, um clube local modesto, onde aprimorou os fundamentos, aprendendo a defender com ferocidade e atacar com precisão,
e logo depois passou para o Deportivo Roca, outro time regional, onde sua velocidade e visão de jogo começaram a despontar, chamando a atenção de olheiros que o levaram, em 2013, aos 14 anos, para o Estudiantes de La Plata, uma potência argentina conhecida por forjar talentos, em uma jornada que o separou da família, mas o aproximou dos holofotes, treinando incansavelmente em academias rigorosas, superando homesickness com determinação férrea. No Estudiantes, Moura escalou as divisões inferiores com brilho e, em março de 2019, aos 20 anos, foi promovido ao time principal, estreando em uma partida eletrizante, onde sua presença na lateral já impunha respeito, acumulando 17 aparições e marcando um gol memorável que selou uma vitória crucial, provando que ele não era apenas um defensor, mas um multifuncional que contribuía em ambas as extremidades do campo. Em 2021, veio o empréstimo para o Colón, uma transferência que o catapultou para o estrelato, jogando 29 partidas sem gols, mas com assistências-chave, incluindo uma na final da Copa da Liga Profissional contra o Racing, onde o Colón venceu por 3-0, conquistando seu primeiro título de primeira divisão na história. E Moura foi o arquiteto silencioso dessa glória, cruzando bolas venenosas que desmantelavam defesas e solidificando a retaguarda com tackles precisos, tornando-se herói em Santa Fé e ganhando o coração de uma torcida exigente. Mas a odisseia de Moura não se limitou aí. Oh não! Em janeiro de 2022, ele assinou com o Racing Club, o gigante de Avellaneda, onde explodiu de vez, disputando 88 jogos até o início de 2025, marcando 8 gols que variavam de chutes potentes de fora da área a infiltrações surpresa e ajudando o time a conquistar o troféu de campeões em 2022, um triunfo que ecoou pela Argentina inteira, com atuações que misturavam defensiva impecável e ofensivas fulminantes, acumulando estatísticas impressionantes como médias de cruzamentos acima de 5 por jogo e taxa de acerto em passe superior a 85%, provando sua consistência em campanhas longas. Nas convocações para a seleção argentina, Moura brilhou nas categorias de base. Em 2018, integrou o time sub-20 que venceu o torneio internacional de L'Alcúdia, na Espanha, com 5 aparições que o viram liderar em desarmes e assistências, erguendo a taça como um capitão em potencial. Em janeiro de 2019, representou a Albiceleste no Sul-Americano Sub-20 no Chile, ganhando 12 caps sem gols, mas com contribuições defensivas que ajudaram a equipe a terminar como vice-campeã, superando potências como Brasil e Uruguai em duelos épicos, e ainda integrou o elenco da Copa do Mundo Sub-20 de 2019 na Polônia, onde sua versatilidade foi chave em avanços até as oitavas, embora lesões menores o testassem. Além disso, em setembro de 2019, foi chamado para a Sub-23 em um amistoso contra a Bolívia, mostrando potencial para a seleção principal, comparado a craques como Javier Zanetti pela inteligência tática e Pablo Zabaleta pela garra incansável, aqueles ícones que dominavam laterais com maestria absoluta. Seu estilo de jogo é uma sinfonia de equilíbrio, fiel, atuando primordialmente como lateral direito, mas capaz de inverter para a esquerda ou avançar como meio direito, controlando o flanco com uma mistura de velocidade explosiva e posicionamento astuto, cruzando bolas curvas que encontram cabeças na área como mísseis guiados, defendendo com desarmes limpos que interrompem contra-ataques no nascedouro e transitando entre defesa e ataque com fluidez que desequilibra marcações. Suas qualidades técnicas são excepcionais, passes muito fortes, com precisão em longos lançamentos e curtos toques que mantêm a posse, controle de bola sólido que o permite segurar a esfera sob pressão, dribles rápidos para superar adversários em espaços curtos e chutes potentes que podem surpreender de média distância. Fisicamente, com 171 centímetros de altura e uma constituição atlética, ele compensa a falta de porte aéreo com agilidade e endurance, correndo incansavelmente por 90 minutos. Embora fraquezas em duelos aéreos e tackles mais agressivos sejam pontos a aprimorar, mas sua velocidade e recuperação rápida os mitigam. Mentalmente, Moura é um rochedo, resiliente diante de adversidades, líder quieto que motiva pelo exemplo,
focado em coletivo com uma mentalidade vencedora que o faz brilhar em jogos grandes, superando críticas com trabalho árduo e mantendo calma em momentos de caos, qualidades que o tornam um pilar inabalável para qualquer esquadrão. E por que o Corinthians o contratou? Porque isso muda tudo, fiel. Isso catapulta o nível do time para dimensões cósmicas, injetando na lateral uma muralha viva que não só defende como cria, transformando partidas rotineiras em espetáculos de dominação total e com vinda de graça e salário baixo. É o roubo do milênio, destacando a visão profética do clube em investir em joias subvalorizadas. Moura vai revolucionar o timão ao fortificar a defesa com desarmes que sufocam ataques inimigos, acelerando saídas de bola com passes que rompem linhas, elevando a posse para níveis europeus e gerando oportunidades ofensivas que antes eram escassas, tornando o flanco direito uma arma letal que desestabiliza rivais e impulsiona o ataque a vitórias esmagadoras. Ele se encaixa como uma peça perfeita no elenco atual, preenchendo vazios na ala direita com sua versatilidade, conectando zagueiros a meio-campistas com transições suaves, apoiando velocistas nas pontas com cruzamentos milimétricos e cobrindo espaços que permitem maior liberdade criativa no centro, elevando o desempenho geral sem eclipsar ninguém, mas potencializando todos, forjando uma unidade coesa que fará o Corinthians devorar campeonatos, com sua experiência em títulos guiando novatos e sua tenacidade inspirando veteranos, convertendo o alvinegro em uma besta invencível que os oponentes temerão como nunca antes. Mas vamos cavar mais fundo nos bastidores, porque essa negociação teve intrigas que você nem sonha, fiel. Semanas antes da assinatura, ocorreu uma cúpula clandestina em um hotel periférico de São Paulo, com quartos reservados sob nomes falsos e vigilância constante, onde o staff de Moura expôs exigências iniciais elevadas, mas o Corinthians, com paciência de predador, barganhou item por item, baixando o salário para esse patamar acessível que preserva as finanças e inserindo bônus por metas, como 15 desarmes por torneio, valendo 300 mil por bloco alcançado, e cláusulas de marketing que autorizam o clube a usar sua imagem em campanhas globais, gerando receitas paralelas. A tensão escalou quando um clube do MLS americano interveio com uma oferta dobrada, mas Moura, sensibilizado pela mística corintiana, declinou em uma chamada confidencial, afirmando que seu espírito ansiava pelo calor da fiel, prolongando o suspense até a canetada final, com documentos revisados por legiões de advogados para eliminar brechas, e as questões contratuais que facilitaram a gratuidade foram relíquias de um pacto antigo com o Racing, onde estipulações de liberação por metas não cumpridas se ativaram como um raio, um prodígio administrativo que o mundo do futebol ainda tenta decifrar, deixando todos pasmos. Voltando à saga de Moura, sua juventude em General Roca foi temperada por provações que lapidaram sua essência. Jogando em torneios locais sob chuvas torrenciais, ele aprendeu a adaptar-se, a prever jogadas, qualidades que o impulsionaram ao Estudiantes, onde em 2019 ele rompeu com defesas heróicas em clássicos contra o Gimnasia, salvando gols na linha e iniciando contragolpes que viravam placares. No Colón, sua adaptação foi um teste de fogo, com lesões leves que o sidelinaram brevemente, mas ele retornou em 2021 para orquestrar a campanha do título, com assistências que pareciam pintadas por artistas, e no Racing, aos 23 anos, ele maturou, liderando em 2022 a conquista do Troféu de Campeones com atuações que combinavam solidez defensiva e ousadia ofensiva, superando fraquezas aéreas com posicionamento genial e tackles fracos com antecipação afiada. Na seleção, embora sem cap sênior, sua jornada sub-20 foi lendária. Comparado a Dani Alves pela habilidade em cruzar e a Cafu pela velocidade, aqueles mitos que redefiniram laterais e sua contribuição no Sul-Americano de 2019 foi pivotal, com desarmes que frustravam estrelas emergentes, pavimentando o vice-campeonato. Seu estilo em campo é uma masterclass.
Ancorado na lateral direita, ele avança como um raio, usando o pé direito para passes curvos que dissecam defesas, defendendo com slides precisos que roubam bolas sem faltas. E mentalmente, sua frieza em penalidades e escanteios é mítica, convertendo pressão em performance, com forças em passes muito forte e retenção de bola forte, fraquezas em cabeceios fraco e tackles fraco, mas compensadas por agilidade física e foco mental inquebrantável. Contratado para ser o guardião que faltava, Moura vai transfigurar o Corinthians, tornando a defesa uma fortaleza inexpugnável, o ataque mais dinâmico, encaixando-se impecavelmente no esquema, elevando posse para 55%, criando mais chances defensivas e ofensivas, mudando o time de competitivo para hegemônico. E isso não é o fim, fiel, com Moura. O Timão não compete mais, ele reina, ele devasta, e os rivais que se acovardem, porque o futebol não será mais o mesmo após essa explosão. Agora diga nos comentários, você crê que Moura será o pilar do próximo Mundial? Comente! Compartilhe com o bando todo, porque isso muda tudo e o Corinthians ascende ao Olimpo onde sempre pertenceu.